Olá, que prazer ter você aqui conosco. Escuta isso. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Ah, você, me diz qual é o carioca ou fluminense que não conhece a famosa canção de Tom Jobim. E mais, você vai dizer que não morre de orgulho de saber que o Cristo foi eleito recentemente uma das 7 maravilhas do mundo. Mas você conhece realmente a história desse monumento? Sabe como ele veio para cá? Como foi criado? O acesso, os números turísticos do nosso internacionalmente conhecido Cristo Redentor? Nosso programa de hoje vai te informar e te atualizar sobre esse assunto e deixar você ainda mais apaixonado pelo Rio. Então fica aí ligadinho que a gente volta já. Hoje recebendo nos nossos estúdios o presidente do Corcovado, o Sávio Neves, e o deputado estadual, licenciado e atual secretário de Estado de Agricultura e Pecuária, Cristino Lauro. Mas que prazer! Nós estamos te recebendo aqui de braços abertos, Sávio. Prazer, Cláudia. Você e o Cristino aqui, estou me sentindo muito em casa. E, enfim, falar de um tema tão próximo dos cariocas, dos fluminenses, né, que é o Cristo Redentor. Pois é, você como presidente, como é que chama? É presidente da fundação? Trem do Corcovado, que é aquela concessão, né, que faz o transporte há 126 anos, desde da estação do Cosme Velho até o monumento ao Cristo Redentor. Pois é, você como presidente disso, quer dizer, recentemente o Cristian já acabou de falar na abertura, né, Cristiano, uma das 7 maravilhas do mundo. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que isso funciona, quer dizer, assim, o orgulho que deve te dar de fazer parte desse momento histórico, eu diria, do Brasil. O Cristo Redentor, ele é tão forte no imaginário popular. Quando nós conquistamos esse título vitalício, uma das 7 maravilhas do mundo, 7/7 de 2007, 7 de julho de 2007, a partir dali, o Rio de Janeiro e o Brasil conquistou todos os outros títulos. Por exemplo, a sede das Olimpíadas no Rio de Janeiro veio depois disso. A própria Copa do Mundo, a decisão que a Copa do Mundo seria no Brasil, veio depois de 2007, de 7 de julho de 2007. Todos os outros títulos, vitórias que o Rio de Janeiro tem conquistado em enquetes espontâneas, internet, sites importantes, revistas, enfim, o Rio de Janeiro está numa vitrine tão importante, tão exuberante, que isso tem refletido no movimento lá no Cristo Redentor, no nosso dia a dia e na rotina. E isso nos traz mais responsabilidade de levar, né, a fama, a competência, a forma com que nós tratamos a nossa principal vocação, que é o turismo. O Trem do Corcovado, como eu disse aqui, tem 126 anos de vida, e o Cristo Redentor foi inaugurado em 1931. Portanto, o Trem do Corcovado é quase 50 anos mais velho que o monumento. O Cristo Redentor, a Igreja Católica, a Arquidiocese, escolheu o alto do Corcovado, do morro, para instalar e construir o monumento, exatamente porque existia um acesso ferroviário. Então, areia, pedra, brita, pedreiro, engenheiro, vergalhão, tudo, água, tudo que subiu para a obra do Cristo Redentor foi transportado através do Trem do Corcovado, no seu vagão de carga. Isso é importante para as pessoas saberem a verdade sobre a construção desse que é hoje o nosso principal cartão postal. E a ordem também, porque justamente o que você falou, né, Cristiano? Eu, por exemplo, achava que tinha sido concomitante. Você punha o Cristo Redentor, o Cristo em cima do cume da montanha, portanto, dava o acesso. Mas não, já havia. Então, por isso que o Cristo foi... Tá vendo quanta importância o Sábio está aqui? Eu acho que nesse aspecto, né, conhecer um pouco da história também mostra a capacidade empreendedora das pessoas de então. Porque você perceber o Rio hoje, que você tem fotos aéreas, você tem todos os recursos para poder olhar o Rio de vários ângulos e tal. Mas você percebeu o potencial, né, de fazer uma estrada de ferro percorrendo uma área íngreme, difícil, né? Imagino que tenha sido uma obra também de grandes sacrifícios e tal, para chegar nesse ponto. Mas, sem dúvida, já criando, por isso que a gente tem grande responsabilidade hoje em dia de cuidar bem do Rio, porque houve gerações lá atrás que construíram coisas e preservaram a cidade. Você vê que essa é a maior floresta urbana do mundo. Isso é um patrimônio que, em si só, já é algo fantástico. A gente tem que agradecer muito, né, a todos que atuaram nisso,
desde Dom João VI, com uma visão muito adiantada. Eu sempre digo que o Jardim Botânico do Rio é a semente da Embrapa. Se nós temos hoje uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária que estudou muito o trópico, o meio ambiente, a capacidade nossa, tem a ver com isso tudo. E a Floresta da Tijuca, ela, depois de ter sido aquelas áreas de encosta exploradas com café, ela foi refeita, ela foi reconstituída de maneira muito voluntária pelo homem e, ao mesmo tempo, fazendo com que o Corcovado, no alto disso tudo, tivesse essa, digamos assim, essa vontade de fazer dele um ponto sensacional da cidade. E a estátua vem depois só para confirmar e para marcar de uma maneira muito presente, né, a maior nação católica do mundo, mas que hoje também tem todas as denominações evangélicas e um sincretismo muito grande. E eu tenho certeza que mesmo aquelas religiões que não têm em estátuas, monumentos, imagens, uma referência, têm um respeito muito grande pelo que significa a imagem do Cristo no Rio de Janeiro, no Brasil. Agora, se fosse hoje, essa estrada jamais poderia ser construída, né? Porque são tantas dificuldades que se colocam, que eu acho que a gente tem que dar graças a Deus, sinceramente, que já estava ali. E, sabe, queria te perguntar algumas coisas que eu acho que quem está em casa queria saber. É verdade que o Cristo foi doado ao Brasil pela França? Não, esse é um outro mito. Porque a Estátua da Liberdade foi doada para os Estados Unidos pelo governo francês. E ela foi de navio já pronta e foi instalada lá na ilha de Eres, enfim, na ponta de Manhattan. Aqui no Brasil, quem construiu com recursos privados, não tem recurso público, foi a Arquidiocese, foi a Igreja Católica. Olha. Então não houve doação nenhuma, absolutamente. A igreja contratou, e aí existe um pouco de confusão, contratou um artista plástico franco-polonês, de origem polonesa, mas radicado na França, que tinha um ateliê em Paris, que é o Paul Landowski. Ele fez as mãos e a cabeça do Cristo. E elas vieram prontas da Europa, da França, de navio, saíram aqui no porto do Rio de Janeiro, ficaram armazenadas em São Gonçalo, Olha. aqui na região metropolitana, né? E depois foram instaladas, né, enfim, na argamassa, na construção que estava sendo erguida no alto do Morro do Corcovado. Portanto, não tem nenhum presente francês, absolutamente recurso público, nem do governo brasileiro, nem muito menos do governo francês. E por isso também o monumento, que hoje é um santuário, é administrado pela Arquidiocese. Mas o Cristino tocou num ponto que eu acho importante falar. Antes era só um mirante, né? Na verdade, 710 metros de altura. Você tinha ali o principal mirante da cidade, enfim, no coração urbano do Rio de Janeiro, com aquela vista de 360 graus maravilhosa. Já era maravilhosa naquela ocasião, hoje ainda é mais espetacular, porque também o próprio desenvolvimento urbano da cidade também melhorou, contribuiu essa vista. E depois, com a chegada, com a instalação do monumento, você tem ali também um apelo religioso. Então você tem ali, num passeio só, você tem o apelo da cultura ferroviária, que são um dos poucos trens de passageiros que ainda existe no Brasil, né? É um espécime raro no Brasil. Hoje existem 32 trens de passageiros no Brasil. O trem do Corcovado é um deles. Você tem ideia como dizimaram em Campos, naquela região do Norte Fluminense. Existia um trem. Hoje ainda existe um trem de carga, mas estou falando trem de passageiro, que a gente chama trem com alma. Trem com alma acabou. O trem do Corcovado é um deles, então quem visita o Brasil, quer conhecer um trem de passageiro, tem que ir no trem do Corcovado. Você tem um apelo ecológico, ambiental, porque você serpenteia ali, atravessa a Floresta da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca, que é muito bem conservado, e você tem ali uma visão durante 20 minutos, um corredor da fauna, da flora silvestre. Você tem um apelo, como eu falei aqui, religioso, né, porque é um santuário, você tem ali uma capela, enfim, é um local também de peregrinação. E, em quarto lugar, você tem um mirante de 710 metros, onde se você não tem nenhum outro objetivo que não seja de contemplar a cidade, você tem ali a vista maravilhosa da cidade. Então, eu acho que é um passeio imperdível, e eu acho que tem sido aí bastante valorizado, não só dos visitantes, turistas, mas principalmente pelo carioca e as pessoas, todo cidadão fluminense
conhecer esse novo momento do Corcovado, mais confortável, mais bem tratado e também com preços acessíveis para que isso passe a ser um passeio da família fluminense. Fala mais, sabe? Conta mais pra gente, mais números de preços, de altura do Cristo. Qual é eu ouvi você falando de curiosidades, né? Eu tive a bênção, né, em 1980, 2 de julho de 1980. Nossa, mas ele sabe as datas, porque né? ele estava lá, eu peguei na mão do então Papa João Paulo II. Opa! Que domingo, agora há pouco, ele foi canonizado. Então vai ser um santo. Em 5 anos, depois da sua morte, ele está recebendo a canonização, vai se transformar num santo contemporâneo, um dos santos mais novos. Então, todas as pessoas, chefe de Estado, chefe de governo, se imaginar Lady Di, na época o primeiro-ministro premier da Inglaterra, John Major, outros que vêm aqui, enfim, artistas, a nossa rotina realmente um privilégio. Eu, como um bom mineiro, que adotei a cidade do Rio de Janeiro para morar, para viver, para trabalhar, é uma honra, um privilégio muito grande. A nossa rotina ali, todo dia é diferente, né? Porque você tem outras demandas, você tem outros desafios a cada dia, e uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos atingindo quase 1 milhão de visitantes só pelo trem do Corcovado por ano. Isso mostra, né, esse novo momento do Rio de Janeiro, né, do turismo, da cidade, de toda a sua projeção internacional, com esses mega eventos, a vitrine internacional que o Rio conquistou, e acaba que esse visitante também é mais exigente do que aquele que a gente tinha anteriormente. Como é que está agora lá em cima? Faz muitos anos que eu não vou lá. Como é que está? Tem alguma instalação? Não, existe um projeto. O que foi feito agora como medida emergencial foi a restauração do monumento. Então isso acabou agora no final do ano passado. Essa segunda fase do projeto é exatamente a revitalização daquele espaço nobre que foi tão maltratado durante os últimos 50 anos. Então, os bares, restaurantes, áreas de visitação, áreas de espera, tudo aquilo está sendo agora revitalizado, né, numa parceria, enfim, de muitas empresas que são envolvidas, e também que contempla a revitalização do Hotel das Paineiras, que fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. Então, o Hotel das Paineiras que vai ser a âncora, o apoio de todo esse serviço de conforto, de recepção dos visitantes, restaurantes, bares, lojas de souvenir, fotografia e tal, e liberar aquela área mais nobre para que as pessoas tenham espaço de visitação, contemplação da cidade, enfim, à altura do status que o Cristo Redentor conquistou nesses últimos anos. Cristiano, o estado do Rio tem quantos milhões de habitantes? Nós estamos aí beirando 16 milhões. Né? É uma projeção aí baseada no censo de 2010, estamos próximo disso. Fiquei pensando, sim, pessoal do interior, que ainda não teve oportunidade de vir ao Cristo, tem alguma facilidade, assim, uma escola, por exemplo, os professores? As escolas públicas agendadas têm acesso franqueado com educação de graça. Nós já fazemos isso há 11 anos. Eu estou lá há 11 anos. Esse talvez seja o maior desafio nosso. Sim. Que as pessoas entendam que o Cristo Redentor não é uma visita só de gringo. Ali é um espaço dos brasileiros, principalmente dos fluminenses. Então nós criamos, o Trem do Corcovado criou há 11 anos atrás, lá na nossa chegada, um bilhete chamado Carioquinha, que contemplava só num primeiro momento, só os cariocas do município do Rio de Janeiro. Isso foi evoluindo, nós fomos englobando cariocas e pessoas da cidade. Dá licença, ele é botafoguense, mas eu ia brincar, ia falar o fluminensinho. Não, desculpa, só uma... podemos criar aqui, estamos criando aqui hoje um bilhete fluminense, que é exatamente incorporar as pessoas que não são da cidade e que muitas vezes, e com certeza, se você olhar aqui, quando eu cheguei, Cláudio, só para você ter uma ideia, constrangido, nós tivemos a informação de que apenas 3% do nosso movimento eram de cariocas. 3%. Cada 100 pessoas, 3 eram do Rio de Janeiro. Por que isso? Porque criou exatamente uma ideia de que ali era passeio para gringo, dólar, caro, difícil, desconfortável, não tinha espaço para... Enfim, não era para o carioca. O carioca ia para a praia, para a Quinta da Boa Vista e tal, e deixava sempre a bênção do Cristo Redentor olhando de longe e falando, um dia ainda vou lá. Nós começamos a incentivar, motivar esse carioca a visitar o Cristo Redentor.
Então, num primeiro momento, pegamos a baixa estação, que é junho, e demos 50% de desconto para aquele carioca. Então, por exemplo, se o bilhete custa R$36, o carioca paga R$18 na bilheteria, bastando comprovar algum vínculo com o Rio de Janeiro, ou que mora no Rio, ou aqueles que tiveram o privilégio, que não foi o meu caso, de ter nascido no Rio de Janeiro, bastava uma carteira de identidade. Então, isso já elevou de 3% para imediatamente 27%. Isso naquela ocasião. Hoje, quase metade da nossa visitação são de cariocas. Porque nós criamos outros incentivos. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, as datas, enfim, da cidade, São Sebastião, são várias datas que a gente começou a criar esse fluxo de turistas cariocas para o Rio de Janeiro. Hoje nós temos um grave problema, que talvez seja crônico para todos os pontos de visitação, pontos turísticos da cidade e do estado, que é estacionamento. Então nós temos esse problema que estamos tentando agora resolver junto à prefeitura e o governo do estado, que é dar conforto a quem vai de carro. E quem é penalizado nesse momento é exatamente o sujeito que mora no Rio ou dos estados vizinhos, ou quem vem do interior do estado. Então, Minas Gerais, Paulista e tal. Isso resolvido, nós vamos ter aí um incremento muito grande de visitação. Você já foi ao Cristo, Cristiano? Eu já fui. Foi seu nome? E Cristino está para o Cristo como o cristalino está para cristal, né? E sem dúvida, para mim, assim, foi uma das coisas mais emocionantes que eu pude ver e sentir em matéria de religiosidade, quando visitei o Monumento de Fátima, em Portugal, e o Cristo. Eu não conseguia parar de chorar, porque tem uma coisa muito emocionante, né, para quem está tocado, né, pela questão religiosa e tem esse sentimento. Para mim, realmente, eu olhar aquele monumento maravilhoso e me tocou muito. Mas o que eu acho sensacional, eu tive a oportunidade, sabe, em 2007, falando em Portugal, eu fui na companhia do governador Sérgio Cabral a Lisboa e a outras capitais da Europa participar, junto com quem estava patrocinando a candidatura do Cristo à sétima maravilha do mundo, as 7 maravilhas do mundo. Fui lá patrocinar uma espécie de chama em inglês de roadshow, né? Uma apresentação das hipóteses e das vantagens e qualidades, possibilidades e características. Então, e foi sensacional aquilo, porque eu pude ver o quanto o monumento é querido no mundo inteiro. Você chegava, quase que você não precisava fazer a propaganda do monumento. As pessoas do lugar já tinham noção, mesmo nunca tendo vindo ao Brasil, mas viam aquilo como um grande marco, um grande símbolo. E o nosso amigo lá do interior e amiga, o Rio vive um momento da pacificação. Então, muito daquela imagem que as pessoas às vezes têm do Rio e que ficavam com receio, etc. Isso, evidentemente, nós vivemos numa região metropolitana que tem seus problemas. Mas isso já está muito melhor enquadrado. Eu acho que está na hora da gente, até mesmo nesse fluxo interno, também encorajar mais as pessoas a estarem aqui, visitando. A cidade do Rio vive um bom momento, e esse bom momento está sendo espalhado por todo o estado do Rio, porque tem muita coisa boa acontecendo. Então não é só porque, costumo dizer às vezes, sabe, que a gente que está em governo tem uma visão um pouco mais otimista das coisas. Aí alguém diz, mano, deve ser por causa do marketing político, né? A pessoa tem o marketing do governo, então tem que... Não. É porque em governo também a gente tem uma característica que é ter mais informação sobre o que está acontecendo. Então você vê a coisa de maneira um pouco mais otimista, porque você está vendo coisa boa acontecer agora e que vai ter repercussão no futuro. Então acho que a gente tem que falar disso também, porque senão fica só o noticiário tratando de coisa ruim pontualmente, ao invés de dar essa visão geral. Embora já tenha muitos veículos, muitos jornais, muitas televisões que já falam de coisa boa, né, já contribuem, mas acho que nunca é demais a gente bater nessa tecla. Aqui é o programa do bem, né, sabe? Você já viu, a gente só dá boa notícia, mostra o que as pessoas como vocês, os realizadores, você até que vem de uma família tão notória. Mas deixa eu falar só um comentário do que o Cristino falou. 2 aspectos. Primeiro, o Cristo é muito fácil de ser vendido, entre aspas, o monumento como produto turístico é muito fácil de ser vendido no exterior também, porque você veja, lá em Lisboa tem uma réplica do Cristo Redentor, que ele chama de Cristo Rei, que fica em frente a Docas, aquela área de gastronomia lá, do outro lado do Rio Tejo. Então, por exemplo, pra você ter ideia, em Assis tem outro Cristo. Aqui no Brasil, Cristiano, são mais de 170
Cristos Redentores espalhados nas cidades do interior. Você vai lembrar de alguns municípios, Claro. Eu a causa de lembro. outros tantos. São João del Rei, por exemplo, tem um Cristo Redentor. Sim. E por aí você vê para ver a força, todos eles inspirados no Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, que é de 1931. Isso é um aspecto. O segundo aspecto que eu queria fazer um comentário, do que o Cristiano falou, com muita propriedade, nós viajávamos nesse chamado roadshow, que chama O Rio é de Vocês, com Convention Bureau, todas as entidades envolvidas. Nós temos uma agenda de mais de 25 cidades por ano, pegando Rio de Janeiro, América do Sul, Mercosul e Europa também. Então, por exemplo, Lisboa e Porto, só em Portugal, Madrid e Barcelona, que são centros emissores de turistas para o Rio de Janeiro. Nós vamos lá vender o produto Rio de Janeiro, onde tem o Cristo Redentor, talvez como seu maior ícone. Era recorrente na hora da coletiva com a imprensa, da mídia lá local, essa pergunta da insegurança, vamos chamar assim, né? Da violência, porque isso tem uma repercussão muito grande. Hoje, nós usamos isso como ponto positivo para a gente. Claro. Né? Claro. Quando o mundo, infelizmente, o mundo está vivendo essa insegurança toda, o Rio de Janeiro, o Brasil, virou um local seguro. Está na contramão positiva. É claro que a gente não gostaria, né? A gente nem aposta nisso, para vender o nosso produto que a gente acha que não precisa. Mas, de alguma forma, o Brasil passou a ser um destino turístico seguro. Então, nós também estamos tendo esse fluxo, que antes as pessoas procuravam outras opções, e hoje o Brasil todo, aí eu estou falando Nordeste, tal, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, que são os produtos tradicionais aqui, turísticos, mas o Rio de Janeiro hoje, ele se apresenta aí como uma opção maravilhosa para os visitantes, nós estamos falando aqui da Europa, mas do mundo inteiro. Tivemos um aumento, inclusive, na visitação de japoneses, que era quase insignificante. Tivemos lá com uma missão com o próprio governador, lá no Japão, e depois na Coreia, fizemos em seguida, e hoje estamos colhendo esse resultado. Então eu acho que o Rio de Janeiro tem aí nessa década de ouro, e eu acho que isso vai elevar o Rio de Janeiro para um novo patamar, não só para o turismo, acho que em todas as atividades, mas o turismo principalmente, que vai se beneficiar dessa boa fama do Rio de Janeiro. É mesmo, eu estou vendo muitas mulheres, vocês que estão em casa, nos assistindo agora, muita gente com um pingentezinho aqui do Cristo, eu morro de orgulho, né, Cristiano? Eu acho que a gente tem que fazer a apologia daquilo que é nosso, sem ser taxado de excessivamente ufanista, mas eu acho que a gente tem que fazer, porque nações que deram certo no mundo todo cultivaram seus símbolos, seja a bandeira, seja um brasão, sejam seus pontos turísticos ou referências religiosas, e acho que o Brasil tem que fazer isso de uma maneira muito aplicada, porque além de ser um aspecto voltado para essa identificação do povo com essa simbologia, tem uma coisa muito legal que é você, ao fazer isso, você promover o emprego. Porque quanto mais turistas houver no Brasil, logicamente aqui no Rio de Janeiro, no estado e na cidade, mais oportunidade de todo mundo estar trabalhando, da economia estar girando. Então nós não estamos falando aqui única e exclusivamente do monumento, do prazer que isso representa. Nós estamos falando também de um aspecto econômico muito importante, porque o emprego no turismo, ele tem que se dar, não adianta só o evento da Copa ou só o evento da Olimpíada. Isso são alguns marcos que vão acontecer ao longo desses anos, mas que vão ensinar o caminho do Rio de Janeiro para o mundo que ainda não teve a oportunidade de estar aqui. E é claro que, assim, olhando para isso, a gente vai ter que estar preparado para o que nós estamos provocando. Se nós provocamos, nós fazemos uma festa na nossa casa, nós temos que preparar a nossa casa para receber bastante gente, para as pessoas virem e saírem da nossa casa dizendo, poxa, que festa legal, não faltou bolo, não faltou guaraná, né? O cachorro quente estava gostoso. É assim o turismo também. Ele vai precisar vir aqui, olhar isso tudo e falar, poxa, que coisa legal ir ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, além de fazer um evento maravilhoso de Copa, de Olimpíada, de Copa das Confederações, jogos militares, tudo que acontecer durante essa década vai ser também um carimbo positivo da visão do mundo a respeito do Rio. Então, é um período que todos nós temos que estar preparados, todo mundo que lida. Eu, como deputado, tenho procurado, na medida do possível e das condições, ou como secretário e membro de governo, independentemente, as pessoas perguntam, Cristiano, o que você tem a ver com esporte? Eu falei, tudo. Porque não é a atividade esporte, é tudo o que ela envolve. Então, embora a nossa militância maior seja na área de desenvolvimento econômico, na área da agricultura, mas
todos nós temos que contribuir com aquele assunto ali, a área da educação tem que estar junto, a área ambiental, tudo porque, sob o argumento de uma boa década, a gente pode preparar um século de desenvolvimento. Opa, que Isso frase eu acho que é linda. uma coisa que a gente tem, a responsabilidade, a bola está com a gente. E se a gente perder e chutar esse pênalti para fora, não vai ter segunda chance. É isso aí. Né, Sábio? Então, É isso aí. acho que e o Sábio faz um grande trabalho lá, eu tenho certeza que depois desses eventos todos, o Cristo vai encher ainda mais. O Cristo muda de cor frequentemente, né, sabe? Eu queria que você desse beijo, falasse assim, para fechar o nosso programa, mandasse beijos, dizer aí as palavras finais para o nosso espectador, para a gente aqui. Cláudio, eu estou tão feliz de estar aqui com você, com o Cristino, com teus telespectadores, com o teu público, que eu soube agora que vocês estão fazendo 5 anos aqui desse programa, que o meu beijo hoje vai para essa família bonita que vocês merecem, por esses 5 anos de sucesso, né, de um espaço que vocês conquistaram para todos nós da sociedade, que vocês abrem oportunidade para todos nós, com um trabalho competente, sóbrio, sereno, sempre mostrando o que deu certo, né? Sim. E onde está errado, apresentando algumas soluções, abrindo espaço aqui também para a gente do turismo, é tão importante esse espaço. Então acho que hoje eu vou dedicar o meu beijo a vocês aqui e agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Nós então te retribuímos, né, Cristiano? Você então já manda os seus. Olha, além de retribuir o beijo do sábio aqui, que eu vou fazer sua forma de um abraço, né? Sim, porque aqui outro dia teve o Sérgio Ricardo que me mandou um beijo aqui mesmo no ar. Eu disse, Sérgio, que também é do turismo, que eu retribuo, que é do turismo também. Secretário. Então, grande companheiro. Rosana Correia, Monique Silva, Elane Frossar, Guilherme Renó, Alexander Nascimento, lá em Campos, Simone Fernandes, Macaé, Paulo Daltro, grande amigo, Alexandre Almeida, do Banco do Brasil, lá em Niterói, o Robson Silva, de Petrópolis, enfim, alguns amigos, simbolizando aqui o verdadeiro exército de pessoas que têm feito o bem e que têm participado conosco, seja diretamente no programa, nas redes sociais, enfim, no dia a dia nosso. Beijão. Eu quero agradecer ao Sávio Neves, que brilhantemente nos abasteceu com tantas notícias fora de série do Cristo Redentor. Viu quanta coisa que a gente não sabia? O Cristiano Áureo também, que sempre abrilhanta as nossas entrevistas. E a você que está em casa, agradecer pela audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. E olha aqui quanto beijo. Os meus, Luciana Aires, da assessoria do Marcos Palmeira, que nos respondeu aqui tão carinhosamente. Obrigada, Luciana. Branca Pise, da Provil Produções. Milene Brasil, da Loterge. Olha, Sérgio Ricardo de novo aí. Moses Gomes, produtor musical. Sandro Mendes, da Vila Kennedy, que nos escreve. Olha as nossas mídias todas aqui, ó. O Rosimar Rocha, Vera, da Secretaria de Qualidade de Vida. Para as queridas Luiz Leal e Márcia Baldanza, muito obrigada pela participação de vocês. Rita Beltrame, ó, minha querida amiga, nossa amiga. Leila Nascimento, da BRH, e Inês Pandeló, deputada estadual. Muito obrigada a todas vocês que nos escrevem, que nos convidam, que nos prestigiam, a você que está em casa. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Um meu beijo, até a próxima.